Fala, rapaziada! Bons Cast número 17, eu sou o Rocha e finalmente acabou a temporada regular e vamos para os playoffs. Estou gravando numa terça, que vai sair terça, quarta-feira, mais conhecido como amanhã, vai ser o melhor, né? O melhor é a semifinal porque são jogos mais decisivos, tem mais jogos em quantidade, né? São 2 na Série B e 2 na Série A e vai ser bom pra caralho, não tem jeito. Mas antes disso, quero falar um pouco sobre a temporada regular no geral e também fazer uma previsão para essas semifinais baseadas nas partidas da temporada regular. Então é isso, cara. Finalmente, meu Deus do céu, agora é jogo que vale, é mata-mata e é isso. E a análise a longo prazo que eu gosto. Antes de fazer qualquer coisa, eu quero falar quem pra mim vou listar aqui pra vocês: MVP, melhor bumper, melhor GK e seleção da temporada regular de cada divisão. Aí eu vou fazer tanto agora, que seria os melhores da temporada regular. Depois, quando acabar os playoffs, eu vou listar os melhores dos playoffs. E depois, eu acho que num podcast ali separado, eu vou fazer uma premiação no geral, que coloca tanto que conta a temporada regular, mas claro, obviamente, dando muita ênfase fazer os playoffs, que é ali que vai sair os campeões, é ali que vai pra Hall da Fama, é ali que separa o homem dos meninos. Porém, não vai para os playoffs quem não fez uma boa temporada regular. E antes de tudo, eu quero falar sobre esses times eliminados para acabar, para não precisar falar desses caras mais. Pelo amor de Deus, foram times ali que não foram bons o suficientes numa liga de 6 times, 2 não conseguiram ficar entre os 4. Então vamos começar na Série A. Primeiramente, quero falar do Space Jam, que é um time que eu já tinha projetado como um time... Eu vou listar também os que eu acertei da previsão ou não. E vou me justificar os que eu não acertei. Foi só um que eu não acertei. Tanto na Série A e na Série B. Mas o Space Jam foi um que eu acertei, Eu não coloquei ele como rebaixado, mas coloquei ele que não iria ser o time que ia classificar. Por quê? Porque ele não classificou, na verdade. Porque é um time que eu já imaginei que era um time arrumadinho, era o trio Góes, Proibido e Arrasca. O Arrasca não é um GK consolidado, sabe? Ele até nos primeiros jogos ele foi bem. É um jogador que tem habilidades, tem sim sua capacidade de definir, mas ele, infelizmente, por uma infelicidade, ele tá jogando com 90 de ping, mas sinceramente eu acho que mesmo com 90 de ping, se normalizasse não iria, Eu já esperava esse time falhar. É um time bonzinho, arrumadinho, mas numa liga onde o nível tá lá em cima, você precisa ser muito bom, vários jogos, turno e retorno. O Space Jam não teve o nível de excelência que precisava para... Nem perto, Nem perto. Foi o Lanterna com 8 pontos e, por exemplo, o quinto lugar, que é um time que também não foi para os playoffs, tem 12. Então, são mais de um jogo de diferença. É um time que realmente não conseguiu finalizar seus jogos. Eu acho que até conseguiu competir um jogo ali ou outro, mas só não era bom o suficiente. Ele joga ali... Eu ia falar sobre esse último jogo contra o Impact, mas foda-se também. Se eles ganhassem, não iriam sair de lá. Eu não vou falar muito sobre essa última rodada, mas vou também. Eu vi os jogos, porém eu quero falar algo mais geral também. Ok? Então, Space Jam, eu esperava e foi exatamente. The haters said I couldn't do it and they were right. Shout out to the haters. Eu gosto falando. Esse aí foi o único que eu errei. Mas, errei por um ponto. E eu tava ali. Eu dei essa colher de chá pro Mills. Mas o Forza não conseguiu, cara. Não conseguiu classificar. Eu fiquei bem surpreso. Porque é um time que
ganhou grandes jogos, foi muito bem, mas é um time muito inconstante. Se eu não me engano, eu falo isso na temporada, no podcast passado, um time muito inconstante. Né? Mas é até justo, né? O Jeff Folla é o único cara que realmente você vê que era um cara que, né, sólido, um cara que, tipo, vai jogar muito, independente de que seja, vai jogar bem, vai conseguir fazer grandes jogadas. O Mills não é um jogador desse patamar, mas eu acho que foi até ok, e o Ali foi ok. Mas o negócio é ser ok na FSB hoje não é o suficiente, sabe? É um ponto de diferença só pro Alphavela que ali conseguiu ir para os playoffs, né? Eu coloquei o Alphavela não conseguindo e o Forza conseguindo um ponto, separou os dois, e o Forza simplesmente não conseguiu. O Forza que era finalista em duas temporadas consecutivas, né? Conseguiu ser campeão em uma e finalista em outra. Dessa vez não rolou, mas o Mills consegue sua run ali, né? Ele não é rebaixado, nem perto disso, na verdade, né? Então, espero mais solidez. Eu vejo ainda mais o Mills e o Forza consolidado na Série A e indo, se continuar esse projeto Forza, indo forte para a próxima Série A. Beleza? Então é isso que eu quero falar dos times. Agora eu quero falar sobre as premiações, aí depois eu faço a projeção de cada semifinal, ok? Vamos lá. Premiação da Série A. Quem é o MVP da temporada regular, na minha opinião? Eu acho que fica até meio óbvio. Se você escuta, fica óbvio que eu já falei 200 mil vezes. E no podcast passado ele faltou e ficou muito claro o impacto que ele tem. Então, MVP da temporada regular vai para a Peppa, jogador do Alphavela. Simplesmente ele transforma um time que, cara, é time de Série B. Ganhou ali a taça, eu esqueci até de falar, ganhou a taça, parabéns ao Alphavela, ele leva esse time a ganhar a taça e conseguir levar esse time no G4, cara. Então, tipo assim, eu falei em podcasts anteriores o impacto que ele tem, e quando ele não jogou, esse time foi, não é que foi humilhado, eu não acho que eles foram humilhados, mas foram derrotados facilmente, cara, né? O Juz e o Beast, e o Flash, cara, não, foram facilmente derrotados. E com a Peppa esse time transforma, né? O Juzi, principalmente, é um cara que, com a Peppa, ele joga muito, ele tem muita confiança nele e a Peppa dá essa confiança pra ele. E joga muito bem. E Bicho também, nunca vi o Bicho... Nessa última rodada, o Alphavela ganhou os 2 jogos. Mentira, ele não ganha contra o ECAPS, eu esqueci aqui. Mas ele ganha um jogo que dá essa vaga pros playoffs. Foi contra quem mesmo? Deixa eu lembrar. Ele ganhou contra o próprio Forza, porque se tivesse perdido o Forza classificaria. E foi um jogo ali, cara, que bem controlado, sinceramente. A Peppa joga demais, cara. MVP, não tem jeito. Ele já seria o MVP normal, e quando ele não jogou, o time joga tão assim, ele é tão dominado facilmente, e ele volta e ganha de novo um jogo tão importante contra o Forza, não tem como. A Peppa é o melhor jogador dessa liga, e parabéns a ele, MVP da temporada regular. E o bumper, obviamente, vai ser para ele, né? Ele é empurrador, então parabéns, você também é o melhor empurrador da Série A. E o GK, cara? Hein? Eu fiquei em dúvida entre 2. Dúvida entre a genialidade ou a solidez. Claro que o que tem genialidade também tem um pouco de solidez, e o que tem solidez também tem um pouco de genialidade. Mas eu vou aqui com a genialidade. Desculpa, da Silva, para mim você foi o melhor GK nessa questão de solidez. Sempre estava ali fazendo bonito. Foi o artilheiro, né? Vendo aqui, ele é o artilheiro com 86 gols em 10 jogos. O Master Bruce tem 82 gols com 9 jogos. Então o Master Bruce tem ali uma média melhor. Porém, em números absolutos, da Silva é o melhor
É o artilheiro dessa liga da temporada regular. Porém, eu vou com, né, é bom se pouco eu utilizo as stats. Eu quero ver teste do olho. Bom se é teste do olho. E Master Bruce é sensacional, cara. É sensacional o nível de... É o nível de... Cara, eu não tô... O filho da puta desse desgraçado do Cacol entrou na cabeça, porque a assertividade realmente não tá certo, mas essa palavra... Porém, tipo, se o outro entende, a língua não é morta, né? Você inventa palavras e vocês entendem quando eu falo que a assertividade dele é boa, né? Então, é isso. Tipo, o nível de excelência, o nível de não errar, sabe? É sensacional, cara. E toda hora, em toda partida, você sabe que ele é bom, o Master Bruce, e ele ainda assim consegue te surpreender com uma jogada sensacional, cara. E, né, por ele ter um entorno não tão bom, né, um time, os três titulares do Kaiser, é o melhor time, né? Eu vou falar sobre isso mais na projeção. E o ECAPS não é tão regular assim. Aí você vê ainda mais o nível do Master Bruce. É sensacional, cara. É sensacional. É muito bom jogador e pra mim ele foi o melhor GK dessa temporada regular na Série A. E então vou falar aqui a seleção, na minha opinião, a seleção de 5 jogadores de quem é a seleção da temporada regular da Série A. Tô repetindo muito isso, mas é isso. É pra deixar claro que é temporada regular, porque vai ter uma premiação falando tanto a temporada regular, tanto os playoffs no final ali, depois a temporada. Então, pra mim a Peppa, obviamente, Bruce, obviamente, Filco. Se o Apepa não fosse tão absurdo, pra mim o Filco foi o melhor empurrador entre os normais, entre os humanos. Foi muito bem o Filco, viu? Muito bem mesmo. Acho que foi o melhor ali, empurrador do próprio Kaiser, mas também, obviamente, Sevo tá nessa seleção. Claramente. Na verdade, não, cara. Pera aí, rapidão. Eu tô viajando, velho. Não. Viajei aqui, pô. Pera aí, volta. Na verdade, é porque eu esqueci de colocar o da Silva na seleção. E eu tava contando sem ele. Então Peppa, Bruce, Filco, da Silva. Já falei sobre porque eu acho o da Silva muito bom. Agora, o terceiro, eu tô entre um e entre o outro. Tô entre o Sevo e tô entre o Goulart, que, né, fez um final de temporada muito bom, diga-se de passagem. Mas eu vou com o Sevo. Vou com o Sevo. Vou com o time que tá ganhando, o melhor time do campeonato até aqui, Kaiser. Vou com o Sevo. Claro que aí deixando uma menção honrosa aí ao Goulart, que fez um baita final de temporada. Mas eu acho que o Sevo foi mais regular na temporada inteira. Foi ali, jogou jogos melhores. E, né, joga no melhor time. Joga no melhor time hoje da Série A. Vou então a Peppa, Bruce, Filco da Silva e Sevo, seleção da Série A. Agora vamos falar aqui sobre semi da Série A. Semi. Então vamos lá. A primeira semi entre o primeiro e o quarto é Kaiser e Alphavela. Kaiser e Alphavela. Não anotei nada, vou só pela análise aqui na cabeça. Kaiser é o melhor time da Série A. É o melhor time. Porque é o único que você tem 3 jogadores que antes eu já tinha essa opinião e agora ainda mais. Eu já tinha a opinião que o Kaiser era o melhor elenco e eu coloquei ele em primeiro por causa disso. E ele conseguiu achar os seus 3 melhores. Ele conseguiu, né? No mesmo podcast onde eu falo que eu tava subestimando essa questão do Apepa no Alphavela e eu tava superestimando essa questão do Kaiser, do elenco do Kaiser, eu acho que foi segundo dia, não foi? Algo assim, mas esqueça isso. A análise sobre o Apepa é verdade, mas a análise sobre o Kaiser não envelheceu igual leite. Por quê? Porque o Kaiser conseguiu achar seu trio. Da Silva, Sevo e Filco,
conseguiram ali, né, eu coloquei os três na seleção, porque estão jogando demais, viu? Estão jogando demais e é um time que tem um estilo de jogo muito consolidado, que empurra pra esse filho da puta do Da Silva fazer o gol. É isso, né? E são jogadores que não fazem feio quando tem a bola dominada. São jogadores que tem seus gols ali, colocando ali, eu vendo aqui em números, stats, sobre os melhores artilheiros aí, em questão de ser empurrador. O Fiuco é o melhor. Acho que só ali atrás do Pique. Mas o Pique né, já foi GK, etc. Mas o Fiuco é o melhor em questão de artilharia. Esse Evo também tá fazendo seus gols. E a gente sabe que ele é capaz de fazer os seus gols. Então, cara, tipo assim, eu tenho uma dúvida pequena. Porque eu não acho o Kaiser assim, tão bom assim, igual eu acho, por exemplo, na Série B. O Atlanta, pra mim, o Atlanta, tipo assim, 99% que vai ser campeão, sabe? E é o líder. Não tenho essa certeza pro Kaiser, até por causa do nível, né, dos outros times, que é bem igualado. Então, esse Alphavela é muito esquisito, porque eu realmente nunca, na verdade, nunca é foda, porque eu vi o Forza do bebê na temporada passada fazendo algo parecido. Só que a gente não viu aquele Forza sem o bebê. Então, a gente fica mais naquela dúvida. Será que tipo, o Arrasca e o Mills, que eram jogadores ali, que foram potencializados pelo bebê, como seria ele sem? A gente não viu isso. Mas a gente viu o Alphavela sem a Peppa e foi ridículo. Então, eu fico um pouco pé atrás em questão a isso. Então, acho que vai ser um jogo, um confronto, né, MD3, que vai ser muito disputado, né, o Apepa, né, fazendo ali o que ele faz sempre, que é potencializar os seus companheiros, e o Juzi tá muito bem, e seja quem for, seja o Bicho ou o Flash, vai muito bem também, sabe? Eu nem consigo apontar o meu favorito, né, porque tanto no último dia, o Juzi coloca o Flash em uma e o Bicho em outra, mas o Bicho, né, ganha. Acho que o Bicho está jogando mais, né, nessa questão, porém, não acho tanta diferença um pro outro. Porém, é um time que vai disputar, cara, que vai, né, eu acho um confronto que vai ser disputado em 3 jogos. Vejo um ganhando um e o outro ganhando o outro, com placares ali bem curtos. E, na minha opinião, eu vou, né? Eu não fiz um podcast a cada dia dessa porra pra não valer nada. Eu acho que o Kaiser vai conseguir passar. Então, né, o Kaiser teve 22 pontos, o Alphavela 13 pontos, é muita coisa de diferença. Né? São 3 vitórias de diferença do Kaiser pro Alphavela, e a Alphavela até, né, eu não vou ver os confrontos, mas eu lembro que o Alphavela ganha do Kaiser, mas antes do Kaiser conseguir realmente ser um time que é hoje. Então é muito difícil fazer essa análise, e pelo longo prazo, pela temporada inteira, eu vou de Kaiser ganhando, mas acho que vai ser muito difícil. Vai ser em 3 jogos, porém, são os 3 jogadores que eu coloco na seleção da temporada. Kaiser passando, na minha opinião. E nesse aqui que vai ser pra mim um jogaço, cara. Eu acho que eu vou ver esse in loco, que é ECAPS Impact, né? O ECAPS que, né, eu acho que são times que têm trajetórias diferentes, mas bem espelhadas, porque o Impact começa muito bem, com o Dennis muito bem, com o SP muito bem. O Pique, pra mim, eu acho que tá bem. A única coisa que... O único jogador que realmente é uma linha contínua de boa qualidade é o Pique. Porém, tanto o Dennis, tanto o SP foram muito mal nesse meio pra final de temporada. Principalmente o SP. Eu esperava bem mais dele. Ele até vezes tirou de GK, colocando o Pique ali. Talvez essa é a motivação
a explicação do Pique ter tantos gols aqui. Tem realmente muitos gols para um empurrador. Porém, o Spe não tá bem, cara. Tá errando muita coisa. Às vezes ele erra timing. Porém, é um jogador que é atual campeão, né? Atual campeão com o próprio Impact. Então, eu espero que isso se normalize e o Impact ele vai com Pablo em vez do Dennis nesse último jogo contra o Space Jam. E gostei mais, viu? Né? Obviamente o Dennis do começo da temporada foi muito bem e curti muito, foi uma baita surpresa, mas o fato é que ele não tá sendo um fator nessa meio final de temporada. E o Pablo tá voando com o Royal na Série B e eu fico me perguntando, depois de um baita jogo, né, que o Impact goleia o Space Jam, obviamente que é o Space Jam, porém um sintoma de um time bom é golear esses times ruins, e o Impact fez isso. Eu fico me perguntando por que ele não, né, vide essa queda do próprio time e do próprio Dennis. Por que ele não colocou o Pablo antes? O Pablo é mais jogador que o Dennis, eu acho que é. Então é algo para se ver nessa semifinal, se ele vai continuar com o Dennis, se ele vai com o Pablo. Quero ver o que o capitão Spe vai fazer. Mas é um time muito competitivo, que espero que tenha uma queda no final, porém espero que possa subir nesse, né, porque tanto ele, tanto o Pique, né, são dois jogadores ali que são muito experientes e espero que nesses playoffs possam ali melhorar. E o ECAPS, que começou muito mal, é um time que se ressurgiu, cara, se ressurgiu como a Fênix, tem o melhor jogador da competição, melhor jogador do confronto, que é o Master Bruce, tá jogando demais, é um jogador que é conhecido um pouco por pipocas em playoffs. Eu vou pagar pra ver, porque ele realmente me mostrou em vários jogos o quanto ele tá jogando. Eu não coloquei ele melhor GK à toa, então ele tá jogando demais. O Goulart também tem que ponderar, não coloco ele na seleção, coloco o Sevo mais ali pela questão do Kaiser, ser o melhor time. Eu acho que o melhor time tem que ter os três de seleção, mas eu acho que ele sim seria merecido colocar ele nessa seleção, e até acho que numa seleção de uma temporada toda, né, incluindo o playoffs, ele possa estar. Tá jogando muito bem. Esse ECAPS é um time que as coisas não podem começar tão mal, senão ele começa a apontar dedo para Shobola muito bem também nesse final de temporada. E, né, quero ver como que vai ser ECAPS Impact. Eu acho que vai ser também um jogo de 3 jogos, né? Claro que pode me surpreender e ser tipo assim, né, o mesmo time ganhando 2 jogos, só que com uma diferença, né, sendo jogos muito disputados, porém espero ser de jogo, de confronto de 3 jogos, e vou colocar sinceramente aqui o ECAPS passando. O ECAPS passando pela magia do Master Bruce e também pela fase, né, que o ECAPS é o time que está melhor nesse final de temporada, e vou com essa fase desse time que tem tudo ali para ir para essa final e ser muito competitivo nessa própria final. Na minha opinião, vai ser Kaiser e ECAPS, final da Série A. É isso. Vamos para a Série B. Nossa, foi muito tempo, hein? Eu empolgo. Também é um podcast especial, né, cara? Um podcast especial de análise de temporada regular. Vamos para a Série B. Vamos falar aqui sobre agora os times que foram eliminados. Nessa aqui eu gabaritei na primeira, na minha análise de antes da temporada, porque o Los Hermanos é o rebaixado e o Outback não classificou. É isso, né? O Los Hermanos, parabéns ali, eu dou até os parabéns pro Falcão por, né, ele ter feito aquele draft que já era o pior na temporada que acabou, né, que saiu do meio. E ele fez o pior também draft dessa, né, realmente muito, muito ruim. É um time que alguns jogos apareceu, porém não é o suficiente, cara, não é o suficiente aparecer às vezes, e não é suficiente também ser competitivo às vezes também, porque às vezes, mesmo você sendo competitivo, você perde. Então,
E era só às vezes que ele era competitivo, outros não era também. Então, um time facilmente batido em alguns, e às vezes parecia e perdia, às vezes ganhou de 2 jogos ali, bem soltos. É um time que realmente não abriu meu olho no começo e nem muito menos agora. Está aonde está. Outback também é um time ali que eu coloquei como que não ia classificar, porém, quando o Dennis voltou, e o Dennis em realidade Série B é outro jogador, né? Esqueça do que eu falei do Dennis na Série A. O Dennis na Série B jogou muito, porém ele não joga, né? Ele não joga essa última rodada. Então, tipo, eu coloco no podcast passado que o Outback ia passar, porém eu contava com o Dennis, e o Dennis não jogou, né? O Outback, ele tem um WO no primeiro jogo, e ele perde pro Ois no segundo jogo, no último dia. Então, tipo, né, eu acho que mesmo se o Outback não tenha WO, e ele não tem a WO, né, porque ele tem 9 pontos, e o Everest tem 13, que é o quarto lugar, tipo, aí o Outback ganha esse jogo que seria a WO, que, pro Royal, né, aí o Outback tem 12 pontos. Ele ainda precisaria ganhar do Ois, então ele não ganhou do Ois. E porque o Dani jogou ali Yun, Mescan e mais um, nossa, eu não vou lembrar, não sei se foi o Flash, mas não foi bom o suficiente, né? Muito dependente, né? O time que já estava ali brigando contra o rebaixamento, aí o Dennis chegou, deu uma sobrevida, mas não foi suficiente, não jogou, e o Outback não vai para as semifinais. Então vamos para as premiações de Série B. Quem é o MVP dessa Série B, hein? Para mim, o MVP dessa Série B não poderia ser ninguém mais, ninguém menos como Proibido. Proibido jogou pra caralho, cara. Pelo amor de Deus. Tipo assim, ok que o Atlanta em si é o melhor time e poderia talvez seja qualquer um dos... Eu acho que não qualquer um, mas estão jogando muita bola. Porém, o Proibido tá jogando demais, cara. É um cara que essa questão da saída dele, ele vai para um outro patamar nessa Série B. Parece gente grande jogando contra criança. E uma estatística bem legal, lembrando que eu já tinha colocado o Proibido como o melhor, o MVP dessa Série B. Aí eu vi essa estatística que eu fiquei doido, cara. Porque ele é empurrador, então, né? Obviamente, MVP e melhor empurrador da Série B. E, cara, ele é o artilheiro dessa Série B. E não por pouco, cara. Ele tem 75 gols. E o segundo é o Sevo, do próprio time dele, com 57. São ali 18 gols de diferença, cara, pro segundo lugar, sabe? Cara, sensacional, cara. Sensacional. É o melhor jogador. Um nível ali, talvez de ser melhor, de dominância, até talvez maior do que o Apepa na Série A. Proibido jogou demais, cara. Parabéns. Jogou demais e é o MVP, melhor bumper dessa Série B. Sensacional. E o melhor GK dessa Série B, na minha opinião, não tem, assim, GKs tão, assim, dominantes. Eu acho que de GK tá um pouco fraco a Série B em si, mas vou aqui, pelo que eu vi, e primeiramente eu quero fazer ali uma menção honrosa, dois jogadores, que primeiramente o Zé Pequeno, que tá jogando demais, muito bem mesmo, porém ele, como GK, não tá sendo, tipo assim, nossa, que GK, que cara que finaliza bem, que cara que faz gol, não. Tanto que ele não é, né, ele é o GK ali posicionalmente, porém, sinceramente, uma tática que o Atlanta utiliza, que não necessariamente o Zé, ele fica mais, porém não necessariamente ele fica todas as jogadas, né?
O Proibido é o artilheiro, então ele fica também. O Zé também sai para empurrar. Então, posicionalmente, eu acho que em premiações ele deve ser contado como GK, porém não acho que ele seja o melhor GK justamente por causa disso. E um cara que me surpreendeu muito, talvez de olho ali em surpresa da temporada, é o Fabinho. Não tô dando um prêmio pro Fabinho, não é ele que eu coloquei como melhor GK. Mas o Fabinho jogou muito bem, tá jogando muito bem de GK, muito bem mesmo. Tá finalizando muito bem, tá sendo muito confiante. Sensacional, tá muito bem mesmo. E nos últimos 2 dias, o Isco foi muito bem. E ele ainda mais, né? Muito bem mesmo. Parabéns, Fabinho. Na minha opinião, até aqui você é a surpresa. Eu esperava um pouco, mas não esperava tanto. Muito bem mesmo. E pra mim o melhor GK, na minha opinião, é o feijão com arroz premium, como eu tinha dito. É o Mons. Pra mim o Mons é o melhor GK dessa temporada regular. Porque é o cara que não é assim genial, porém ele faz gol. Ele faz muito gol. E ele sendo esse cara que faz gol, ele e o Pablo, não tendo esse terceiro jogador tão assim, né? CD Kings quebra o galho, aí outros também quebram galho também, né? Eu falei do Worley, mas o Worley saiu, eu não lembro mais quem... Deixa eu ver quem que é mesmo. O Igor e o Zeno. Não, é o CD Kings, tem que ser o CD Kings. Mas o núcleo, né, que faz esse time ser o vice-líder dessa Série B é os dois, o Mons e o Pablo, e principalmente o Mons com sua assertividade, com seu feijão com arroz premium. É isso. Nada assim, uau, nada de abrir a boca, mas muito efetivo. E é isso que a Série B precisa, de jogadores muito efetivos, e esses jogadores vão ser muito, muito competitivos e vão chegar nas cabeças. Parabéns, Mons, para mim é o melhor GK dessa Série B temporada regular. E na minha seleção tá Proibido, tá o próprio Mons, tá o Sevo, o Zé Pequeno e o Pablo. Pra mim não tem como. Pra mim tá muito fechado. Está muito fechado. Os 3 do Atlanta e os 2 do Royal. Não tem pra mim nenhum debate enquanto isso. Sério, nenhum debate. São esses. E vamos falar um pouco de semifinal? Um pouco não, bastante. De semifinal da Série B. Primeiro confronto: Atlanta Bouncers e Everest. Cara, eu já falei um pouco antes, quando eu tava falando da Série A. Eu acho que o Atlanta vai ganhar isso aqui com o pé nas costas, tá? Eu vou ter que falar. Eu vou ficar muito surpreso, e surpreso num nível absurdo. Tipo assim, sei lá, cara, eu acho que se tivesse uma casa de apostas, né, e se uma odd fosse boa, eu acho que a odd seria, sei lá, 1.3 pro Atlanta ser campeão, sério, porque é muito favorito. E eu daria todo o meu salário, apostaria minha casa, 2 fazendas nesse Atlanta campeão, sério. Porque de time é muito superior, cara, é muito superior, são jogadores muito superiores, são jogadores que, né, o Proibido, o Sevo, principalmente, não vejo ele jogando a Série B tão de novo, tipo, nessas próximas temporadas. O Zé eu vejo acontecendo, que é um jogador que é muito bom mesmo, porém ele tá, pra mim, surfando mais na onda desses 2 jogadores do que ele realmente tá num nível muito grande de Série B. Não acho que seja isso, mas tá muito bem mesmo. E o Everest ali, 1, 2, 3, tá muito bem nesse final de temporada, esperava, né, eu falei mais dele, mas é um time também que eu lembro, caralho, eu tô esquecendo realmente como eles foram com 1, 2, 3 Jobs e Kaká. O Kaká foi titular. Eu lembro que o Bodones, né, foi titular ali, e
O Everest, né, ganha do Royal naquele confronto ali, que começou perdendo 7-1 e foi muito bem. E né, no jogo contra o Los Hermanos, o Kaká foi bem também. Jobs 1, 2, 3, Kaká foi bem, mas não é bom o suficiente, cara. Eu acho que vão ser 2 jogos bem fáceis pro Atlanta. O Everest é um time que muito altos e baixos, e o altos nem tão altos assim, o baixos bem baixos. É um time que eu acho que só tá aí por causa que o Dennis não jogou no último jogo. Tenho muitas críticas, já tive muitas críticas a esse Everest. Eu acho que vai ser 2 amassos do Atlanta, que é o favorito para ganhar esse título. Royal e Oisko, nesse jogo eu vejo mais competitividade, porque o Ois se encontrou nesse final e o Royal não, né? Eu acho que até um pouco parecido na questão do Caps e Impact, porque o Royal começou muito bem, começou invicto até jogar contra o Atlanta, e depois, né, eu acho que foi só diminuindo. O CD Kings já não estava tão bem, o Igor não foi muito bem também, né, o Zeno também, sabe? Acho que em questão de trio, esse time não conseguiu achar um trio legal para dupla que é bem consolidada, que é o Mons e Pablo. E não acho que CD Kings vai mudar a cotação do dólar nessa semifinal. Porém, o outro time é o Ois, com o Fabinho jogando muito bem. A ver como que vai jogar nesses playoffs. A ver, porque é outra coisa. Meu Deus, deixa eu lembrar qual que são os outros 2 Ois. O Ali jogando muito bem mesmo. E o 7, eles tinham uma 7 dependência, né? Eles tinham uma 7 dependência que quando o 7 não jogava, eles não iam bem. Porém, o Pinguelito, ele vai muito bem nesse último dia. E jogando de jogando de empurrador. Não pangou a maioria das vezes que ele pangua, que se pangou de empurrador. Mas eu acho que a questão do Fabinho tá numa fase muito boa, ajuda nessa questão. E ele também é um jogador que define muito bem. E o Ali o Ali é um jogador perfeito para se ter tanto como terceiro jogador da Série A. Acho que nem tanto, né? O Forza não ter conseguido o G4, mas na Série B, cara, na Série B ele é muito bom jogador. Já foi muito bom jogador naquele time furacão do Pique, né? E agora, né, muito sólido. E acho que com 7 esse time pode ser melhor, porém sem ele também se demonstrou ser competitivo, e apostando no Fabinho aí, sendo o cara que vai definir essas jogadas. Eu acho um palpite muito difícil. Acho que vai ser, se Deus quiser, um jogo de 3 jogos. Com o Royal sendo melhor em um ali. Talvez até vejo... São 2 times que eu vejo, tipo assim, altos e baixos em questão de... o Royal ganha de 10-0 o primeiro jogo, e o Oisko ganha de 8-0 o segundo, sabe? Aí vai pro terceiro. E acho que se for ali a experiência do Mons e do Pablo vai falar mais alto. Para mim, o Royal também é o time que teve uma melhor pontuação. Para mim, o Royal vai para essa final da Série B, né? Vou ali fazer uma análise da semi e né, falando da final também, mas vou adiantando, muito difícil eu mudar de opinião pela semifinal. Acho que qualquer um que ganhe, tanto o Royal, tanto o Oisko, vai tomar um vareio e nessa final pro Atlanta. É o melhor time por muito, não tem jeito, é o melhor time por muito. E pra mim vai ser campeão dessa Série B. Então é isso, rapaziada. Falei sobre todos esses times aí, os times que foram eliminados, né, os jogadores ali, questão de seleção, questão ali de previsão de que eu acho que vai acontecer, e vou estar de volta aqui analisando a semifinal
e projetando essa final nessa temporada histórica da FSB. Então, valeu, rapaziada, por ter escutado até aqui. Falou!